Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Sejam todas e todos muito bem-vindos ao terceiro dia do PIPA, Festival pela Lei da Palavra Amplificada, que está na sua quarta edição, né? A gente está muito feliz de ter todo mundo aqui. E hoje a gente tem a terceira mesa com o título Escrita e Editoração, Experiências e Trajetórias. Então, a gente tem aqui do lado a Caterine Funk, que vem de Joinville. Tem 7 livros publicados, sendo o mais recente Nunca Fui Anjo Nem Princesa, conto de 2019, publicado pela Botecaines Editora. É mestra e doutoranda em literatura pela UFSC. Em 2019 teve contos publicados pela revista Palavra do Sesc, entre outros. Durante a pandemia colaborou por 10 semanas com o jornal Süddeutsche. É isso? Süddeutsche. Süddeutsche. Ainda não falo alemão. Da Alemanha, com uma coluna semanal no Caderno de Cultura, dedicada a receber diários da pandemia de 6 países, ao lado de colaboradores como Sayara Murato, do Japão, e Felvin Sarr, do Senegal. Em 2017, fundou a editora Micronotas, com a qual vem publicando literatura latino-americana em baixa tiragem. É também cantora e compositora e lançou em 2021 o single Vou Além. A gente tem aqui também a Vanessa Gonçalves, que é graduada em Letras, com habilitação em Literatura, atua há 15 anos na educação e há 7 anos nas áreas de editoração e gerenciamento de projetos culturais. Veio para Santa Catarina em 2011. Em 2014, passa a realizar atividades de revisão e coordenação de projetos para a editora Traços e Capturas em Itajaí, Santa Catarina, pela qual, nos anos de 2014 a 2018, revisou e organizou o lançamento e circulação das seguintes obras: Identidade e Identificações na Produção Musical Contemporânea, Criancices, No Tempo, Poemínimos e O Caso do Ovo, de Forma. Em 2015, idealiza e cria o projeto Luminuras, pelo qual promove de forma gratuita e aberta à comunidade, em 2016, o evento Encontros de Verão, oferecendo, com artistas parceiros na varanda e no quintal de sua casa, oficinas de artes e de literatura para as crianças durante as férias. Desde 2017, ainda pelo Luminuras, tem realizado o projeto Entre Bolhas e Assobios, em parceria com o ator e diretor de teatro Marcelo de Souza, que visa promover atividades literárias e culturais com crianças e seus cuidadores nas praças e escolas públicas da cidade. A partir de 2018, passa a realizar o projeto Luminuras do Bairro, que busca garantir às crianças de comunidades periféricas a democratização do acesso aos bens culturais na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, levando apresentações artísticas e atividades literárias. Em 2018, é contemplada a nível federal com o Prêmio Culturas Populares 2018 Selma do Cuca, pelo seu projeto Entre Bolhas e Assobios. Desde 2016, atua como agenciadora de projetos culturais, aprovando em editais regionais e nacionais projetos na área de literatura e audiovisual. O Caso do Ovo, de Forma, 2016, Entre Bolhas e Assobios, 2017 e 2018, Retorno do Saci, 2019, com projeto de audiovisual, Sarau na Câmara, 2019, e a partir de 2020 passa a fazer a produção e agenciamento de projetos culturais para o Centro Cultural Casa Vermelha e Companhia de Teatro em Trâmite, em Florianópolis. Em 2020, é idealizadora e fundadora da editora independente Rizoma Projetos Editoriais, em Itajaí, pela qual já editorou as seguintes obras: O que Rasga a Pele Enquanto Sorrio, O Homem Perdido, Essa Cidade Muda e Outro Conto, Escrever a Mão ou Passar a Limpo, Desaguar, Passo Sem Matriz, Prelúdio Trágico e Manuscrito nas Veias. Seu foco quanto à atuação cultural são as atividades voltadas para a literatura, produção e informação, infância e juventude periféricas e produção cultural. Temos aqui também o João Chiodini. O João é um editor e escritor de Jaraguá do Sul, que atua na área da escrita desde 2003. Tem publicações em diversas áreas, dando destaque para os livros Os Abraços Perdidos, de 2015, eleito um dos melhores livros do ano pelo Suplemento Pernambuco, e teve seus direitos autorais vendidos para adaptação ao cinema e o infantil Daquela Estrela Colorida, 2021. Além de livros, escreve para cinema e atuou como cronista de jornal e revista durante 11 anos. Então, sejam bem-vindos. Vou começar com a Catarina. Podemos começar contigo? Sim.
destinada a dom de parto. Não sou nada, nunca serei nada. Não. O prazer estar aqui. Eu faço doutorado aqui, eu estou no meu último ano de doutorado. Então estou naquela solidão da escrita da tese. O João notou que eu estou destreinada na coisa de fazer pilha de livro, vou bem, porque a editora durante a pandemia ficou meio parada. Então, na verdade, a gente continuou publicando. Hoje eu trouxe livros que nós publicamos nesse período, de 2020, 2021 e agora 2022, o livro de Juan, que está aqui presente, poeta, Fissuras. Vamos ter um lançamento depois dessa mesa, ele vai falar um pouquinho. E, bom, a editora tem o foco de trazer literatura, né? Poesia, contos. Nós trabalhamos com literatura latino-americana. Publicamos aqui um livro do Arturo Carreira, que foi uma obra publicada no âmbito do programa SUR, que o governo da Argentina tem lá um apoio para a exportação, né, de autores. E também autores locais aqui, por exemplo, o Caio Ricardo Bona Moreira, que fez aqui o seu doutorado, orientado pela Suzana. A Suzana fez o prefácio, esse é um livro de ensaios dele, que a gente também publicou durante a pandemia. Então, o que aconteceu? A gente acabou publicando obras que não tiveram uma circulação, né? Apesar do seu potencial e tal. O que acontece? Na pandemia, eu estava fazendo estágio de docência, né, online, estava mil coisas. Então, a gente viu que tinha um excesso de atividades online. Então, combinamos com os autores de deixarmos os lançamentos para ocorrerem no seu momento propício. Não que o online também não tivesse um saborzinho, né? Inclusive, eu acompanhei vários lançamentos, lembro que eu estive no Dalu Fiskowski, que foi bem legal, a conversa online ali, né? Sempre bate o coração mais forte mesmo não estando presente presencialmente. Mas eu, como eu trabalho sozinha, gerenciando as coisas todas e mais a tese um filhote, de verdade humano, né? Decidi não ir para esse lado aí. Então a gente tem agora essas coisas para mostrar. O meu orientador, Joca Wolff, traduziu um livro do César Aira, ele é um dos tradutores do César Aira aqui no Brasil. Esse livro a gente publicou, chama Dante Reina, uma novela muito legal. História de um cão, de uma mosca, surreal e tal. Temos aqui um livro de poesia mais política mesmo, do Eduardo, que eu acho que vai chegar mais tarde, ele é um futuro candidato aí a mestrando. E aí eu trouxe um pouquinho da minha produção autoral pra gente falar depois também, porque antes de ser editora, eu era escritora, né? Comecei a escrever pequena, continuei pequena. Ai. Bom, acho que não escrevi nenhuma obra assim, que fosse assim a obra da minha vida, mas estou escrevendo, continuo escrevendo. É isso, para começar acho que tá bom. Vamos lá, né? Sou Vanessa Gonçalves. Primeiro, quero agradecer muito, né, o convite de estar participando dessa mesa, junto com pessoas que eu admiro e acompanho nos últimos anos, né? Quanto leitora que sou de literatura contemporânea, né? Então, eu sou, antes de editora e professora, educadora, uma grande leitora mesmo, né? Eu acho que o que eu leio de literatura contemporânea é bem intenso e a gente está aqui na mesa com pessoas que eu admiro muito, né? Então, a Rizoma, falar um pouquinho, né, da história da editora. A Rizoma, ela nasce de um desejo como leitora, né, e educadora de publicar literatura. Então, uma paixão. Então, a Rizoma, ela nasce de um lugar de paixão mesmo, de leitora. Em 2018, eu desenvolvo projetos nas periferias da cidade de Itajaí. Eu estava conversando aqui antes, né,
Antes de tudo, eu sou educadora, mediadora de leitura. Eu acho que eu sou mais mediadora de leitura, às vezes, do que a professora ali de português, né? Eu estou sempre mediando leitura. Então, em 2018, quando eu começo mesmo a enveredar nas minhas leituras de literatura contemporânea, eu me formo em letras em 2007, ainda é uma formação em letras muito canônica, em que se gira muito ainda naquilo que é veiculado nos grandes círculos editoriais. Então eu saio dessa formação, me afasto da academia, né? Tanto que é um grato retorno, né? Estar dentro da UFSC, estar aqui no espaço acadêmico. Continuo uma grande pesquisadora, mas aí dentro dos meus interesses de literatura. Então eu saio dessa formação muito canônica, permaneço na sala de aula com esse contato ainda daquilo que girava nos grandes círculos editoriais, aquilo que ganhava um prêmio Jabuti, aquilo que a Companhia das Letras indicava. Então isso era a minha formação de leitura. E a partir de questionamentos dos alunos nas aulas de literatura, que me olhavam e perguntavam por que a gente vai ler essas pessoas que estão mortas? Todo mundo morto, todo mundo velho. Eram isso que os adolescentes me questionavam nas salas de aula. Eu falei, pô, não, né? Não tá todo mundo morto e não tá todo mundo velho. Nós temos pessoas contemporâneas escrevendo literatura. Mas a professora não sabia falar quem eram, então, essas pessoas que estavam produzindo literatura no país. E aí, em 2017, eu começo a pesquisar mais profundamente, né, a respeito da literatura contemporânea. Chego até a editora Patuá, do Eduardo Lacerda, hoje é uma das referências, né, editoração independente no país, e a partir dali eu começo a conhecer um círculo de produção literária totalmente fora do grande círculo editorial, e é onde você vê a literatura pulsando, a literatura brasileira pulsando, vibrante, em toda a sua potência criativa, com escritoras mulheres, né, furando a bolha por meio dessas pequenas editoras. Isso é muito importante ressaltar, a importância das pequenas editoras para furar essa bolha do grande mercado editorial. Então, diversificando as vozes. Aí as mulheres, negros, né, pessoas negras, pessoas homossexuais, trans, toda uma diversidade de literatura que até então, lá, estou falando de 10 anos atrás, não se tinha grande acesso. E em 2018 eu começo a me interessar, então, em conhecer essa paixão pela literatura e querer publicá-la. 2019 é um ano bem importante para a Rizoma, é um ano pré-pandêmico também. Em 2018, preciso voltar lá porque eu participo do Festival Literário Itajaí, o Eduardo Lacerda vem, participa de uma mesa de editoração e eu saio fascinada, assim, porque é uma pessoa tão apaixonada por literatura quanto eu era, né, e sou. E no final eu falo, pô, Edu, eu queria publicar. E ele olha para mim, publica, Vanessa. A gente precisa de editoras e precisamos de editoras mulheres, né? E aí a gente troca uma ideia sobre o mercado editorial e tal. Mas é difícil, né, gente, você encontrar pessoas, porque eu falo, não, gente, eu quero uma editora independente, né? Eu queria publicar aos autores e às autoras sem custo nenhum. A gente começa a pesquisar a respeito disso. E aí a galera falava, você tá doida, você tá maluca, como é que você vai manter isso? O Brasil ninguém lê, ninguém gosta de literatura no Brasil, e eu discordo, né, disso, mas no decorrer da conversa a gente fala. 2019 eu começo a participar de alguns círculos de conversa na região aqui, Santa Catarina, infelizmente, né, tem que ficar procurando lugares que vão falar de editoração, desses processos todos. E participei de uma mesa na UFSC, que teve em 2019, uma mesa que falou a respeito de editoração, processos editoriais. O Panaruto estava na mesa, a Camila Lourenço, tinha uma das poetas do Abrasa Barca nessa mesa. Mas foi bem decisivo eu encontrar a Casa Vermelha. Eu passo também a fazer uma produção cultural para a Casa Vermelha, onde eu conheço o André Francisco, que está ali. Ele é sócio comigo na editora. E eu falo para ele porque eu tinha consciência que a editora... Eu queria a editora, mas eu não conseguiria fazê-la sozinha, porque eu não conseguiria viver integralmente da editora. A princípio eu ainda não vivo.
E o André, ele fala, não, dá para fazer uma editora, vamos fazer. Ele já estava acostumado em gerenciar uma casa independente, né? A Casa Vermelha era um ponto cultural independente na cidade. Eu falei, pô, então é uma pessoa que acredita em sonhos, né? Malucos, vamos dizer assim, como eu. E foi um grato encontro, porque nisso vem o Leandro Garcia, o Leandro Rovares, Garcia Rovares, eu nunca sei a ordem, gente, desculpa, que vai ser o nosso diagramador, vai se juntar, a gente monta uma editora de grupo, porque nós três, então, falamos, não, vamos fazer a editora acontecer. E escolhi o ano de 2020 para nascer quanto editora, apesar da pandemia, foi uma questão política também, foi um ano devastador, porque 2018 já começa a ser muito devastador, né? Foi de sonhos, de projetos. 2019, ok, seguimos. 2020 eu pensei, não, gente, não. E uma coisa muito interessante, porque a gente nasce, publicamos aqui, aí vieram as leis de incentivo, a importância, né, que existam as leis de incentivo, porque a editora, a gente publica uma poeta de Itajaí, somos de Itajaí, eu queria que a editora nascesse publicando uma mulher e que fosse uma mulher de Itajaí. E Pietra Garcia, O que Rasga a Pele Enquanto Sorri, o nosso primeiro livro, nasce em 2020. E de lá para cá, foram já mais de 14 títulos, né? Ali ficaram alguns, mas é o giro da pessoa que faz o sonho acontecer, né? E não quer parar, né? A gente tem mais de 14 títulos. Também, além de editora, sou mãe, produtora, escritora. Estou lançando o meu livro, né, pela Rizoma e a Patuá, esse aqui, Insolúveis, com a orelha da Luciana maravilhosa, que está ali ouvindo. E a editora nasce nesse espaço. A editora mantém um braço social, que é uma coisa minha mesmo, e as pessoas que estão comigo abraçaram, que é fazer oficinas de escrita criativa pelas periferias de Itajaí com jovens, que resultam num livro, né, que a gente sempre faz, são Vozes da Cidade, é um livro com o resultado, né, de escrita desses adolescentes, então a gente mantém. E é isso, assim. E Rizoma, gente, eu preciso explicar o nome Rizoma, porque é muito importante, é uma escolha política também. Eu leio, não sou da área de filosofia, mas eu leio bastante filosofia. E eu leio muito Deleuze e Guattari, que são dois filósofos que me interessam muito, e o conceito de rizoma que eles trazem. Rizoma é essa plantinha teimosa, né? Isso que não é raiz, não é caule, ela nasce entre os muros, entre o concreto e vai criando essas linhas, né? E o Deleuze e Guattari vão trazer esse conceito de afetamento, né? De afeto, de criar linhas de fuga para resistir e existir num mundo que não quer, num sistema que nos quer embrutecido e tristes, né? Então, Rizoma, por conta disso, para criar linhas de afeto e afetamento por e pela literatura, né? Então, um pouco da Rizoma. Boa tarde. A minha história não é nada nobre, que nem os colegas. Meu negócio com a escrita começa no colégio, vendendo redação para os amigos para comprar livro. Que maravilhoso! A minha história sempre foi assim, uma coisa meio de escambo. Passava nas salas e perguntava qual era o tema da redação que tinha que entregar e ficava lá com um bolo trocando na entrada de cada porta no dia da entrega. E sempre fui, a coisa da escrita eu sempre fui muito de pulso, assim, de instinto. Eu estava nervoso, escrevia, estava triste, escrevia, dessa forma, né? E me formei em outra área, acabei trabalhando em outras coisas. Eu era diretor de marketing de uma empresa e lá eu recebia projeto das pessoas, as pessoas que vinham pedir patrocínio, pessoa que ia falar, porra, velho, isso não é um projeto, faz um projeto decente, né? Então eu começava a falar isso para as pessoas, ajudar, falar assim, tu tem que me ajudar a te ajudar. Como é que eu vou apresentar isso aqui para as pessoas? Faz um projeto, trabalha. E nesse meio tempo eu ia escrevendo, fazendo um livro ou outro. Nasceu a Design Editora, que era do Carlos Henrique Schroeder.
ali em 2003. E daí eu fui publicar um livro de poesia e aí a gente se encontrou numa leitura de teatro, que eu não sei como eu fui parar, fui lá ler para fazer peça de teatro. E aí eu publiquei com ele, acho que foi o primeiro, o segundo livro da editora, a gente começou a ter uma relação. Aí depois de um tempo, tava aquele mal de grana, sabe, jovem, né? Assim, cara, o que eu vou fazer da vida? Vou fazer um livro? E aí... Muito bom. Não, mas aí sabe o que eu fiz? Eu fiz um livro que chamava Leitura Minuto, a ideia era bem boa. Era um livro de 32 páginas pequenininho, ele custava 32 centavos para imprimir. Aí eu ia na escola e pegava os piá e falava assim, ó, cara, eu vai vender a R$2, eu vou te dar R$1,50 para cada livro que tu vender. E eu ia imprimir tipo 3, 4 mil livros, entregava assim, as crianças vendiam, ficavam felizes e me davam a minha parte. Então eu ia vendendo livro para poder pagar a balada. E depois de um tempo, daí começou a ter a Feira do Livro em Jaraguá, começou a acontecer uns eventos e eu comecei a sair mais desse meu trabalho e passar a participar de produção de evento, produção literária, organizar lançamentos, que o que eu fazia no meu trabalho era organizar congresso, fazer esse tipo de coisa, e eu comecei a migrar de um lado para o outro, até que chegou um momento que eu me associei na Design Editora, é a culpa desse nome, não carrego, ela já nasceu com esse nome, né? E dentro da Design a gente tem vários selos. A gente tem a Editora da Casa, que daí é um selo mais artístico, que vai publicar poesia. Agora a gente lançou o livro da Isadora Krieger, que é esse livro aqui. O livro da Isadora, meu livro saiu pela editora. A gente tem uma revista de formas animadas da UDESC, que a gente publicou por muito tempo. E vários outros livros. O livro da Patrícia Galério o Leandro Sarmatz, Tarso de Mello, Laura Eber, Denis Radins, o Demétrio também publicou conosco já. Então é um selo bem artístico mesmo, onde a gente faz essas publicações. Por isso tem um outro selo que é infantil e tem esse de guerra, que é design, que é para pegar jovens autores, esses autores novos que vêm querendo publicar, aí é a corrida, né? Buscar edital, viabilizar de alguma forma, tentar ajudar, enfim, do jeito que dá para fazer. Cada livro vai ser um livro, né? E aí nessa loucura toda, eu trabalhava como produtor de evento, recebia escritores, a gente fazia uma produção executiva, e eu nunca era visto como um escritor, né? Eu sempre era o cara da produção, isso pegava. Eu falei assim, cara, eu tenho que publicar um livro que é foda. E aí eu comecei a estudar esse livro, a escrever esse livro. Comecei a escrever. Aí fiz um trabalho grande em cima dele, foi um trabalho de uns 3, 4 anos, e publiquei Os Abraços Perdidos. E aí Os Abraços Perdidos foi um livro assim que eu pensei assim, tudo que eu souber de marketing, tudo que eu souber de mercado, tudo que eu souber de editoração, eu vou aplicar nesse livro, que esse livro vai ter que virar alguma coisa. E eu fiz isso. Então, eu fiz um grande trabalho de pré-lançamento, eu fiz a concepção do livro todo, então foi pego leitura crítica para o livro. A gente fez uma leitura crítica. O cara que eu peguei para fazer a leitura crítica dos Abraços Perdidos, ele fez a leitura em 2011 e me devolveu em 2011. Uma leitura crítica de um livro que tinha um original de 320 páginas. Eu fui publicar ele em 2015, depois de arrumar tudo que eu tinha que arrumar no livro, com um Word de 100 páginas, 100 e poucas páginas. Então, assim, foi um trabalho bem esmerado em cima dele, assim, para virar um bom livro. E depois disso, eu fiz um lançamento. Peguei uma espécie de um agente, não era um agente literário desse que te leva para coisa, mas era um agente para criar acesso para o livro em outros lugares, em outras esferas. Tanto é que depois de, 2, 3 meses,
um cara do Rio, chama Gustavo Falcão, ele trabalha no Cine Hollywood, fazendo coisa, entrou em contato porque ele queria comprar os direitos do livro para o cinema. E aí fiz isso e outros tipos de portas, abriu, tanto é que ele ganhou o prêmio em Pernambuco. E foi um trabalho muito legal, assim, cara, trabalhadinho a gente consegue fazer alguma coisa. Então, e depois eu sempre tentei pegar fragmentos dessa experiência para ajudar essas pessoas que vêm com o seu primeiro livro para tentar fazer isso virar alguma coisa, porque antes desse livro eu já tive livros impressos que tu fica com 50 caixas guardadas numa sala e vira um fantasma, né? E eu já tive colegas que fizeram isso também, né? Cara, que não vai para lugar nenhum, isso é ruim, né? É doído, é sofrido. Então, basicamente é isso. Nosso trabalho no dia a dia é criar inimigos, porque vem as pessoas querer publicar um livro que às vezes o livro não é bom, o livro não está legal, a ideia não é boa, e tu quer dar uma real, quer ajudar, e as pessoas não aceitam. Mas os que rolam, de alguma forma, vai para algum lugar, né? E como a Vanessa estava falando das pequenas editoras, o legal disso tudo é que a força da pequena editora é criar não leitores, né? É criar leitores de onde não existe leitura. É um trabalho de célula que vai pegar pessoas que nunca entrariam numa livraria, né? Várias vezes, vários lançamentos dos nossos livros que eu já fui, onde as pessoas falam assim, esse é o primeiro livro que eu li. Esse é o primeiro livro que eu li, é a primeira vez que eu peguei um livro, li um livro inteiro. Então isso a gente vê muito, 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 muito. E eu acho que isso que é legal, né? Eles pegarem um livro e terem uma experiência diferente do que eles estão acostumados. E eu acho que é por isso que a gente faz isso, porque por outra coisa não é, né? Mas é isso aí. Eu estou desde 2003 nessa lida, eu tenho 22 livros meus publicados, a editora tem 260, 270 livros, e tomando na cabeça dia após dia. Então, eu queria fazer uma primeira pergunta para vocês. Acho que a Vanessa começou a falar um pouquinho sobre esses atravessamentos mesmo, né? Entre esses dois ofícios de escrever e de editar. Então, pensar um pouco do que já falou, do que vem antes, né? Mas de como surgem esses desejos, né? E como um a fazer afeta o outro. E como alimenta, ou como também surgem desafios, imagino, de ter uma editora e de ser escritora. Eu acho que eu passei por isso e percebo que outras pessoas passam por isso. Quando está começando a escrever, quer muito publicar o teu primeiro livro, tu pensa, vou criar uma editora para publicar o meu primeiro livro. Né? ou vou fazer ele artesanalmente, né? E foi o que eu fiz e outras pessoas fazem. E no fazer artesanalmente, às vezes, pode pegar gosto pela coisa e pesquisar mais e ter esse desejo, assim. E queria que vocês falassem sobre isso. E se o João também, e as meninas puderem falar um pouco mais. Isso que tu falou no final, eu fiquei pensando bastante sobre qual o trabalho de um editor, né? Eu e o Demetrio, a gente troca bastante ideias sobre isso, porque eu acho que hoje em dia, na literatura contemporânea, eu percebo que parece que muitas vezes tu busca um editor para amar o teu livro e publicar o teu livro exatamente como ele é, né? E não para esse trabalho de troca. Eu tive uma experiência recente muito positiva com o Cristiano Moreira, da Papel do Mato, né, que lançou Duração, que foi a primeira vez que um editor leu meu livro com super respeito, fez algumas sugestões que eu acatei, outras que não, mas foi uma troca muito bacana, né? E eu tenho certeza que o livro ficou muito melhor do que se ele tivesse publicado exatamente como eu mandei, né? Então, se quiser falar um pouco sobre isso também. Bem, eu acho assim que o escritor e o editor são separados. Eu não edito meus livros, nunca edito. Eu acho que assim, o cara que quando tu é um editor, tu tem uma certa segurança na tua experiência como leitor, como editor, como um trabalho mercadológico.
Mas quando tu passa a escrever, tu começa a ter uma certa insegurança, é meio que uma síndrome do umbigo, assim, né? Tu não enxerga dentro do teu umbigo. O escritor, ele é meio cego para editar o próprio livro, né? E quando ele pega um editor, eu acho que ele, mesmo o cabeleireiro não corta seu próprio cabelo. Ele tem que ter respeito pelo cara que ele escolheu. Ele vai te dizer coisas e tu tem que saber que ele te disse por algum motivo. E tu vai acatar ou não, ok? É a tua escolha. Mas muitas vezes o que acontece? A gente tem tu escreveu uma cena qualquer e ela tá tão nítida na tua frente que tu não vê as falhas dessa cena, né? Ela tá tão... Tu cria uma casa e essa casa fica tanto tempo na tua mente e ela começa a envelhecer e criar rachaduras e mofo e tu não vê essas imperfeições que o outro vai pegar e ver e vai te falar, ó, tá aqui. Eu como editor, muitas vezes eu pego o livro de pessoas e passo uma semana, 2, 3 lendo e anotando e anotando e anotando. E a pessoa vem em 2 dias depois assim, arrumei tudo. Eu falo assim, cara, não arrumou, não tem como, tu tem que repensar o teu livro, algumas coisas. E eu como escritor, eu respeito muito essa opinião dessas pessoas, as pessoas que eu escolho para pegar. Tanto é que a capa do meu livro, eu falava assim, eu quero uma pessoa foda para fazer a capa do meu livro. E aí eu fui atrás de uma menina que chama Natália Cury. Natália Cury era uma capista da Cossack Naif. Eu falei, eu quero essa menina, que eu gostava das capas dela. Falei assim, Natália, aqui ó, tem esse livro, quero uma capa. Ela, beleza, eu faço da seguinte forma, eu cobro X e te entrego 2 capas. Se tu gostar, ok, se tu não gostar, tu me paga X e eu faço mais 2 capas. E beleza. E quando ela entregou a capa, eu olhei a capa e falei assim, eu não gostei. Aí o meu editor falou, eu gostei. Eu falei, então tá bom. Se tu tá dizendo. E as pessoas gostam da capa. Eu, a princípio, eu não gostei, mas é porque a minha relação com o livro era outra, né? E da mesma forma, esse livro, ele é um livro que ele tem muita pegada autobiográfica, né? E tinham cenas reais que quando foram passadas para o livro, elas pareciam muito inverossímeis, elas ficavam pesadas, elas ficavam... Eu lembro de uma cena que me marcou. O cara se masturbando com o bebê ou com o filho do lado, né? Nossa. Uhum. E tinha cenas que daí eu tive que tirar porque elas não ficavam boas. Por mais que fossem reais, assim, não cabiam nesse livro, por isso que saíram tantas coisas dele. Então eu acho que a pessoa tem que separar muito bem esses 2 mundos. Quando se coloca como editor e quando se coloca como escritor, né? Quando se coloca como escritor, tu vai ter um leitor crítico de respeito, que lê em outros livros, que lê mais ou menos a literatura que tu está tentando fazer e vai te dar pontos que tu tem que entender o ponto de vista desse cara. Se tu pediu para ele fazer esse trabalho, tem que no mínimo refletir sobre isso, né? É o que eu penso. Bom, busquei para ser editora uma formação, né? Tive sorte porque quando eu morava na Bahia, parece um conto de fadas, né? Quando eu falo que Bahia, terra do sol, né? O Alex tá aqui, foi convidado por vocês, muito legal também, veio da Bahia. É amanhã de manhã mesmo que ele participa? Aham. Vai ser onde? Vai ser aqui nessa mesma sala? Ah, que legal. Então, quando eu morava lá, eu lá na Bahia... A mesa é à tarde? E de manhã circulação de artistas. Ah, tá. Lá no Governo do Estado da Bahia tem um edital de circulação e mobilidade de artistas para fora do Brasil. E aí eu pude ir para a Argentina e para a Alemanha. E nessas oportunidades fiz cursos, oficinas de edição, né? De vários tipos. E depois, isso foi até 2013, 2014. Em 2013 veio uma bolsa da FUNAT para escrever um romance. E aí eram residências artísticas, então eu mudei de Salvador para Floripa e fiquei trabalhando na Biblioteca Barca dos Livros, que na época era um ponto de cultura. Eu não sei como é que está a Barca dos Livros hoje em dia, não sei se alguém conhece. Fechou. Na pandemia. Ah, que coisa.
E aí o edital dizia, né, que você tinha que ficar num ponto de cultura, fazendo um trabalho lá, ao mesmo tempo que fazia produção artística. E aí para mim foi maravilhoso, porque aquela biblioteca diversa me proporcionou não só a paz para escrever, como para pesquisar, de comparar maneiras de editar e colocar em ordem as coisas que eu vinha pesquisando e me formando. Eu já queria ser editora antes de fundar a editora. Na verdade, quando eu era criança, eu editava um jornalzinho na minha rua, onde eu fazia, igual o Mário Levreiro, depois eu descobri que ele também fazia cruzadinhas. Eu inventava para caber certinho as coisinhas e pegava as anedotas das pessoas e criava como nas Seleções, aquela revista Seleções, que eu acho que nossos avós e pais gostavam muito, né? As piadas, daí eu botava piadas da tabela, daí eram as piadas das coisas das pessoas. Eu sempre quis editar, então eu comecei a editar fanzines, depois editei fanzines de diversos tipos, eróticos, humorísticos, e botava os meus textos dentro, às vezes como pseudônimo, para não aparecer. A pergunta é ampla, né? Bom, mas sobre o trabalho do editor, então eu continuei pesquisando, principalmente depois que eu abri a editora, né? Porque começaram a aparecer pessoas de diferentes... As formas de vida são muito diversas e as formas literárias, então, né? Acho que o Flaubert falou, né? Não existem formas suficientes, né? Mas chegou um momento que eu pensei, nossa, existem tantas formas. Acho que eu sou insuficiente, porque eu não estou entendendo tudo isso. Aí comecei a comprar livros sobre o trabalho de editores em diferentes países. E não parei de pesquisar, né? Então, assim, eu tento manter um respeito pelo que o autor quer, mas sempre contrapondo aquilo que eu acho que é mais importante. Acho que o Juan teve essa experiência comigo agora, sim, então pontuei, não, aqui tem uma coisinha que a gente precisava dar uma coisinha de nada. O livro do Juan veio praticamente sem arestas, digamos assim, sem coisa já bem lapidada, mas tem livros que vêm bem brutos, sabe? Que o autor está quase te pedindo assim, por favor, alguém lê para mim. Então, existem muitas etapas na cadeia editorial. O editor está aqui, mas o autor ele pode passar por um leitor crítico, sabe? Pode fazer circular o texto por um tempo entre os seus, aí depois de um tempo de amadurecimento vai lá para o editor. Quando se pula essa etapa, aí a gente fica com aquele coração partido, assim, né? Dizer, acontece muito comigo, tá? De eu dizer para a pessoa, eu acho que tu não está pronto. Então, eu acho que também eu fiquei meio com fama de Gertrude Stein, assim, sabe? Porque é muito crítica, muito exigente, muito crítica. E aí pararam de vir projetos de primeiros autores para mim, assim. Pararam, mas para mim também foi um pouco bom, porque eu estava ficando angustiada já. E aí isso também me abriu o caminho para eu fazer o que eu queria, né? Então, eu quero publicar aquilo que eu gosto de ler, né? Eu gosto de ler César Aira, eu gosto de ler Carreira, eu gosto de ler ensaios, enfim. E eu já me autoeditei, sim. Desde a época de criança, que eu assinava lá com outros nomes, as coisas. E depois com a Micronota, sim, eu publiquei um livro artesanal de poesia. E um livro de contos, que o conto já tinha saído em outros lugares, eu achei que seria legal ter uma edição específica só para ele. E um livro de jornalismo literário, que eu escrevi quando eu morava na Bahia, chamado Sem Pressa. Foram as 3 experiências de autoedição. Mas não foi uma coisa solitária, né? Sempre mostrando para os outros, pedindo opinião. E o meu sonho é evoluir a editora ao ponto de ter um conselho editorial, realmente, sabe? De ir crescendo, né? Porque, na verdade, eu decidi fazer tudo ao mesmo tempo, né? Mestrado, doutorado, editora, filho e... Agora me separei. Então... Mas a editora continua e eu acho que daí ela vai evoluindo, sabe? Então, com o tempo, eu percebi que quanto mais honesto você for com quem está te procurando, melhor, né?
às vezes vem uma pessoa com aquele sonho dourado de ser escritor e já vem com a ideia de virar roteiro, virar cinema, virar série, virar não sei o quê, você vê o texto, caramba, o que eu vou falar? Eu já falo, ó, eu acho que você não está pronto. Você tem que ler mais, você tem que, né, tal. Outra coisa também que preciso dizer é que quando fundei a editora foi porque eu sei que existem muitos grandes escritores que, em primeiro lugar, se autopublicavam. Fernando Pessoa, o Kafka, a Anaïs Nin, a Gertrude Stein, enfim, a Virginia Woolf. Por que não eu? Então, antes disso eu já tinha tido livros publicados por outras editoras, mas eu tinha coisas que estavam batendo na trave, porque eu não tenho dinheiro para pagar uma editora para publicar por mim. Então, o meu primeiro livro aqui foi Notas Mínimas, publicado lá na Bahia, pela Solis Luna, não gastei nada. Outro mais recente foi publicado pela Botecanes, que é uma editora cartoneira, assim. Eu também não gastei nada. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu não posso contratar uma editora para fazer o meu livro. Eu submeto os meus originais. E eu lembro que quando eu tinha uns 15 anos, mandei um livro de poemas para várias editoras e eu recebi algumas cartinhas dizendo: não, você não está pronta ainda. E aí eu fiz os desenhos e um tio meu que tinha uma gráfica fez uns 10 exemplares para mim. Mas aí agora eu olho e percebo que eu não estava pronta mesmo. Então, na verdade, aquelas editoras que tiveram a decência de me responder, eu deveria agradecê-las, porque se eu tivesse sido lançada naquela época, acho que hoje eu seria engenheira química ou coisa assim. É isso. Então, sou uma ela tem 2 anos, né? Então, e tem muitos livros publicados. E é bem interessante pontuar que para a parte de estudar é fundamental. A gente foi fazer um curso com o Eduardo Lacerda, um curso que durou 3 meses, né? A incubadora de editoras, em que ele compartilhou conosco toda a experiência dele com a Patuá, né? E com outras editoras também, pequenas editoras que ele acompanhou, assessorou para que nascessem. E entender que há diferentes formas de ser pequenas editoras, né? A gente tem editoração independente, a gente tem editoras cooperativas. Então, a primeira coisa no lugar da editoração, né, em se tornar editora, é entender que tipo de editora a gente queria, né? E eu já tinha muito claro o tipo de editora que eu queria, quanto Vanessa, né? E a partir do curso isso foi se desanuviando mais, né? Tanto a questão de riscos, quando você escolhe o formato da tua editora, você tem que pensar, ótimo, ok, aqui está a paixão e o amor, né? O projeto, o amor está aqui. Só que é um negócio, é uma pequena empresa, envolve prestação de serviços, pessoas vinculadas, né? E o meu trabalho como editora é a seleção de originais. A gente opta por fazer chamadas abertas de originais para que a gente consiga ler os textos dentro de um tempo e dar um retorno para esses escritores e escritoras. Porque muitas editoras podem deixar aberto, né, o recebimento de originais no decorrer do ano, pode acontecer de enviarem resposta ou não, depende do perfil. O perfil nosso é esse, né, receber os originais. Por sermos uma editora pequena, algumas prestações de serviço ficam inviáveis, mas a gente deixa muito claro para as nossas escritoras e escritores que os originais já devem vir revisados, né? É importante que já tenham que cheguem até nós revisados com um olhar, né, de uma outra pessoa, para aquele original. Tem o meu olhar, né, o meu olhar de editora, que aí eu entro muito nisso que a Caterine falou, que é também eu tenho um respeito muito grande, né? Primeiro eu escolho publicar aquilo que eu gosto, né? Isso é bem importante ressaltar, porque eu publico poesia, conto, crônica, literatura contemporânea, né? E a partir dessa perspectiva de um grande respeito mesmo pelo material que a gente recebe, mas é um material que já vem mais refinado nesse lugar, porque a gente deixa claro ali nas chamadas, né, que é necessária essa organização para nos enviar. A partir disso, eu e o André trabalhamos na seleção dos originais, então passa pelo olhar de 2 editores, né, 2 pessoas, esses originais, e a gente seleciona aqueles que a gente quer publicar.
Uma das coisas que nós discutimos muito e falamos é a importância de olhar para a produção literária de Santa Catarina, né? Então, por quê? Porque a gente sentia que tinha um grande ato, assim, né? A gente tem umas parcerias com São Paulo ali, foram abertas, né? Até porque a gente quer levar a editora para fora. Tem Curitiba e tem pulo, né? Vai para Porto Alegre, a gente sentia esse ato, assim. E o olhar da editora, tanto que um dos projetos que faz com que alguns livros sejam viabilizados, além do que viabilizou o primeiro, é o Criando Rizomas. O Criando Rizomas foi a nossa primeira chamada de originais, em que a Ju, né, até participou ali do projeto para avaliação, que ele foi aprovado por uma lei de incentivo, em que nós queríamos publicar autores de Santa Catarina e autoras, né? E onde a gente recebeu uma quantidade muito grande de originais, né, de Santa Catarina, e isso é muito importante ser reforçado. Originais com muita qualidade literária, mas tem a parte de viabilizar, né, a parte que envolve a viabilização desses livros. Então a gente trabalha sempre dentro daquilo que a editora, com o perfil que ela tem fôlego para publicar, né, financeiramente falando. Então o trabalho da editora é bem isso mesmo, né? Você vai ter um olhar para aquilo que é entregue, um olhar de respeito, claro, né? Porque é uma obra artística, né? A literatura é arte, ela é a arte da palavra. Então você tem um respeito nesse espaço, faz sugestões, né? Também dentro sempre aquele lugar. Você pode aceitar, porque a partir do momento que eu recebo o original, a gente recebe e resolve publicar, porque gostamos do material, né? Então a gente escolheu aquele material para ser publicado. E aí faço esse olhar editorial com sugestões e o autor pode aceitar ou não, e mais nada que também vá comprometer o projeto, o processo de publicação do livro. Quanto escritora, aí é um lugar muito, muito interessante, assim, porque eu sou estou recém lançando o meu livro de contos, que tem primeiro, eu tenho um editor, né? O André, ele participa do processo, né? Eu escrevo os meus contos e mando, e a partir do olhar dele, porque, como ele disse, pra gente algumas coisas estão muito claras ali quando a gente quer mostrar, né? Fazer a narrativa, escrever a narrativa, a gente acha que está muito claro, né? E tem, claro, né, gente, eu tenho uma relação pedagógica com isso, eu sou professora de produção de texto, então a gente sabe como é vicioso esse lugar do escrever. Mas eu tive um editor que acompanhou esse processo dos contos. Mas mesmo assim o meu processo, eu tenho que voltar um pouco, porque quando eu decidi escrever eu fiz oficinas, né? Eu fiz oficinas de escrita, então foram muito importantes. Fiz com a Isadora Krieger, uma oficina com a Isadora Krieger. Fiz oficina na Casa das Rosas, de São Paulo, uma oficina mediada pela Isabela Bossi, que veio o que eu escrevo? Poesia eu não escrevia. Amo poesia, eu sou apaixonada por poesia, eu leio poesia, assim, mas eu sabia que o lugar da poesia, há um lugar em que a poesia tem que dizer muito com pouco, que eu não conseguia transitar, e eu queria ir para a narrativa. Eu sabia que eu queria me encontrar na narrativa, mas dentro da narrativa ainda vieram questões. Que tipo de narrativa? Fiz a oficina com a Isadora Krieger e eu comecei a perceber que eu gostava de autoficção, né? A autoficção me interessava. Tá, mas a autoficção não era só eu contar histórias da minha vida, né? Vamos dizer assim. Eu queria encontrar um outro lugar. Fiz um outro curso na Casa das Rosas com a Isabela Bossi, que vai trazer a Marguerite Duras como uma referência na autoficção dos anos 60. Ela dá essa visibilidade para a autoficção. Um curso muito bom, excelente, mediado por ela. E o processo do Dissolúveis, que é um livro com 20 contos curtos, né? Eles são contos autobiográficos, sim, né? Tem esse grau de autobiografia, tem um acompanhamento de um editor, né? E o Eduardo Lacerda, da Patois, se interessa também pela publicação, porque eu começo
envio, né, o original. Também faço esse processo, né, gente, de enviar, e ele se interessa também pelo original. Mas abre um outro edital na cidade. Itajaí tem políticas públicas muito funcionais, tá, gente? De cultura, de incentivo à cultura. Eu acho que é uma referência, devo ressaltar isso aqui, que é uma referência, por mais que a gente viva um contexto que a cultura, né, ela tem aí suas lacunas e esfacelamentos, eu estou numa cidade em que as políticas públicas são muito funcionais para incentivo à cultura. Eu sou contemplada num prêmio do edital do meu primeiro livro. Meu livro é avaliado, é contemplado pelo edital. E a Luciana Tchaikovsky, que está aqui, eu a convido para dar esse outro olhar, que eu até compartilho. A Luciana, ela vem então como revisora do meu livro e também ela afina o trabalho do livro assim, muito, dá um lugar para ele, para os contos muito importantes, que é esse olhar viciado que a gente cria em relação ao próprio texto. A gente pensa, pô, isso aqui ficou super poético na nossa cabeça, a construção semântica tá ótimo, mas o leitor, não, que é a pessoa que está longe do texto, olha aquilo, tá, mas isso aqui ficou uma semântica estranha. Reler o texto em voz alta foi uma sugestão maravilhosa. Ler os textos em voz alta para ver como a sonoridade sai do texto. E aí a questão da editoração, gente, sendo bem sincero, eu olhei para os meninos que cuidam, né, do cuidar do projeto gráfico, gente, vocês só me entregam ele pronto, que eu realmente me distanciei. Eu me distanciei como também, que é bem isso, né, é pensar, eu falei, agora o projeto editorial, gráfico, ficava por conta do André e do Leandro. E é muito conflituoso, porque eu tenho que ter o cuidado, porque a editora é uma demanda de trabalho muito grande, e é o lugar da produtora e da escritora. Eu quero escrever literatura, mas a demanda de trabalho às vezes sufoca esse lugar, né? E agora, né? Onde que entra? Porque eu sou mãe, sou mãe solo, né? Tenho uma guarda compartilhada, mas o meu filho, quando está comigo é só eu e ele, e tem um contexto de aulas, eu tenho uma carga horária grande de trabalho na escola ainda, tem a editora, tem os projetos que a gente veicula, e onde entra, né, a escrita. E aí, essa é a grande questão agora, né, onde entra esse lugar de parar para escrever, né, literatura. Então, a editora se afasta, mas ao mesmo tempo está ali, né, pode ser um impostor, inclusive, né? Você olhar, você começa a ler eu leio tanta literatura, originais, boa literatura, e você começa também a pensar, pô, será que eu escrevo mesmo? Será que eu estou escrevendo? E é muito legal, né? Quando o livro nasce, os retornos que vêm, os encontros que tem, né? Um livro é um encontro, eu sempre acho isso, né? Um livro de poesia, um livro de conto, ele é um encontro. Você me encontra quando eu me lê, eu encontro você quando eu te leio, se você escreve. Então, tem isso. Eu queria que vocês falassem um pouco mais, pegando esse gancho das escolhas editoriais, né? Eu acho que percebo que tem uma diferença, assim, das escritoras independentes para as escritoras maiores, né, como a Design, que também vão criar os selos, né? Queria depois que tu falasse um pouquinho sobre isso, João. E como que é essa busca por uma identidade, né? O quão necessário isso é ou não, porque ao mesmo tempo eu acho que tem essa liberdade, né, dentro de uma editora, desculpa, independente, mas ao mesmo tempo tem os desafios de bancar isso, né? E, enfim, queria que eles falassem um pouco sobre essa experiência. Podemos começar com Nós, assim, como a gente tem alguns selos e muitos boletos, vira um zaralho, né? Assim, publica muita coisa assim que em vários ramos, né? Várias formas. E agora, aí a gente deu essa parada um tempo atrás para criar os selos segmentados, que seria um selo de não ficção, seria a editora da casa, que ele é mais poético, mais artístico, o Beterraba, que é infantil, e o Design, que ele é um selo para atender edital, para atender publicação bancada, mais comercial. demandas, assim.
E agora, na verdade, a gente está parando novamente. Essa semana a gente está sentando com tudo isso e revendo que vamos limar muita coisa e vamos restringir mais o nosso caminho. Mas, a princípio, a gente atende muitas áreas, né? Muitas áreas mesmo. Então, o selo da design, ele atende muita coisa. Ele atende desde o infantil ao jornalístico, o histórico. Estava mostrando para a Caterine, que eu recebi agora, meio-dia na hora do almoço. Cadê? Para vocês terem uma noção. Proposta em crescente. Oi, me chamo tal. É de editora? Eu falei, sim. Legal, me passaram o seu contato. Eu sou escritor. Estou no processo de edição de um livro. Eu preciso registrar, fazer esse livro. Eu sou cristão e meu livro fala acerca de como se libertar da pornografia por dentro da Bíblia. Esse tipo de coisa vem todos os dias. Vem todos os dias. Sabe? E vem coisas boas. O problema é isso, a gente não pode olhar assim, porque, pô, e no meio desse volume de coisas vem coisas boas, né? Vem umas pessoas aqui, não, esse tipo, mas sempre tem aqueles caras assim, que simplesmente é o cara que ele é poeta, então o poeta ele tem esse jeito muito assim, ó, né? Ele, cara, tem um livro, porque eu tenho um livro, não sei o que, ele fala assim, tu tem que prestar atenção nesse cara, esse cara é bom, esse cara tem um negócio. Então a gente sempre tenta dar uma olhada nos materiais, mesmo que muitos deles sejam dessa forma, e daí a gente tenta encaminhar de alguma forma para que isso aconteça, e aconteça de uma forma agradável para o escritor, né? Porque é como a gente fala, é muito pesado, é muito doído para o cara que lança um livro e de repente faz um lançamento e não vê ninguém no lançamento. Eu já vi isso. Já vi gente que assim, mas eu tenho muitas pessoas queridas, mas eu não tenho dinheiro, mas vamos fazer um e-book? Cara, não vamos fazer um e-book. Não, vamos, por favor, a gente faz. E agora, depois de 7 anos, não tem nenhum livro vendido, a R$3. E essa pessoa se sente muito mal, né? É pior do que o candidato a vereador que tem um voto só. Então, a gente tenta sempre trabalhar para que isso não aconteça, para trabalhar com essas pessoas assim, para que o livro não seja traumático. Porque a gente atende muitas pessoas que vão ter um único livro, que eles não são escritores, mas eles têm uma história. Que tem uma fala que é muito importante, que é assim, todo mundo tem uma história. Escritores têm mais do que uma história, mas muita gente tem uma história que quer contar. E como a Vanessa falou, fez a autoficção. O meu também é autoficção e se distanciou. É maravilhoso tu escrever uma autoficção tua e tu ter esse meio pronto e se distanciar, porque tu se liberta de uma carga de coisas ruins. Não que tu tenha que fazer terapia com o teu leitor, mas é bom. E tem muitas gente que tem histórias. Eu tenho uma oficina que chama Literatura e Memória, e a gente trabalha coisas assim, e vem cada coisa pesada da vida das pessoas, assim, tu fala assim, cara, essa pessoa precisava muito escrever isso. E aí a gente faz livros pequenos, dá um jeito disso acontecer, porque o processo disso se tornar um livro, e ele está fechado, editado e publicado, te separa desse conteúdo, né? Tem um menino que fazia essa oficina, e a ideia era assim, cada aula era trabalhada em cima de um gatilho de memória diferente. E aí nessa aula a gente estava trabalhando um gatilho de audição através de música. E ele trouxe uma história onde ele com a mãe e o irmão estavam brincando de roda com uma música tocando no quarto, e de repente entraram pessoas e levaram a mãe dela. A mãe dele tinha fugido de um manicômio e tinha vindo para casa brincar com eles. E aí os caras vieram buscar. Então a gente precisou fazer isso para esse cara se libertar dessa história, sabe? Então o trabalho é assim. Agora a gente vai focar mais, vai parar de fazer algumas coisas e focar em outras,
porque senão vira uma saladona mesmo de frutas. Mas vocês vão limar algum selo, né? Essa ideia? Aham. Você não pode falar qual é? Não, Não, porque a editora da casa, a ideia é que a gente publique pelo menos 2 livros por ano da editora da casa agora. E o editor da casa é um que a gente recebe original e banca do próprio bolso, não faz por edital. Então a ideia é conseguir trabalhar a editora da casa de uma forma bem respeitosa, mas esses outros assim que a gente acaba fazendo um trabalho mais varejão, a gente vai tirar fora. Enfim. Agradeço. Vamos lá. A Rizoma, então, é uma editora independente, né? Por que a gente fala independente de quê, né? Independente de quê? Porque a gente precisa que as pessoas comprem nossos livros, leiam, então a gente depende, né? Pra gente poder comer e pagar boletos. Quando a gente fala, usa esse termo, né? Editora independente, são editoras, né? Que geralmente publicam os livros em pequenas tiragens, né? Que entra o que a Caterine falou, né? Que às vezes os escritores e as escritoras chegam com o sonho dourado de que vão publicar o livro, vão virar best-seller e não é assim. A gente tem sempre esse lugar muito franco de dizer que os seus primeiros leitores serão seus amigos, a sua família, o seu círculo próximo, né? Então as editoras, isso. As editoras independentes, quando a gente usa essa nomenclatura, é só para fazer uma diferenciação no sentido em que a gente publica sem custo algum para essas escritoras e escritores, tá? Pagando o direito autoral, claro, né, sobre o preço de capa dos livros. A Rizoma, o selo Rizoma, trabalha com literatura contemporânea. No entanto, como ele ressaltou, a gente tem um outro selo que é para autopublicações, pessoas que querem um trabalho editorial sobre o próprio livro, que é o Travessia, né? Então, o Travessia, a gente tem 2 livros, né, que a gente publicou já pelo Travessia e que não precisa ser necessariamente da literatura contemporânea, tá? Porque são também uma forma de viabilizar as publicações da Rizoma. Então, numa editora independente, um livro gera o outro, né? A gente tem que ter muito isso focado, né? Porque as pequenas tiragens? Porque as pequenas tiragens vão vender, né, para o círculo próximo do autor e vão gerar o próximo livro, né? Então, ela tem, esse giro tem que ser pensado, esse giro tem que ser projetado dentro da editora quando a gente escolhe. Foi muito interessante quando a gente fez o curso da incubadora de editoras, porque todas as outras editoras começaram a perceber o que era a editora independente e a galera começou a pensar, tá, mas é difícil financeiramente, quanto você pensar mercadologicamente, é mais difícil. A gente tem a Urutau, por exemplo, a editora Urutau, que a gente estudou várias editoras pequenas, como que funciona a Urutau, né? A Urutau, ela faz o financiamento coletivo, né? Ela seleciona os originais e alguns selos e faz os financiamentos coletivos. Se a pessoa alcança, publica. Se não alcança, não publica. Isso pode gerar uma certa frustração para quem é selecionado na chamada de originais. Pode, mas é o sistema que ela escolheu. Outra editora que daí e as editoras vão procurando formas, né, de subsistência. Financiamentos coletivos, tem também a editora, uma outra editora que eu adoro, que faz as chamadas, recebem a Penalux, que também faz o processo parecido, né, de editoração independente. Tem os selos, né, dentro da Penalux também. Então, cada editora vai encontrar uma forma de subsistência, tá? Isso é bem interessante, né, porque às vezes as pessoas... Quando a gente pensa as editoras pequenas, é importante que a gente fale desse lugar, da importância de que os círculos, né, de próximos, né, de estarem consumindo, quando a gente fala consumir é uma palavra tão ruim, mas é isso, consuma a cultura local, leia os autores locais, leia a literatura local, né? E as editoras, as pequenas editoras precisam disso, né? Hoje nós, a Rizoma,
eu entendo, aí falando num lugar muito sincero, né, da relação que eu tenho com a cultura aqui em Santa Catarina. Não sou de Santa Catarina, eu venho do Mato Grosso do Sul, estou em Santa Catarina há 11 anos, tá? E como professora, educadora, também vou em vários outros lugares de arte, frequento muito teatro, música. O que acontece aqui? Hoje a Rizoma está sim procurando uma abertura fora do estado de Santa Catarina. A gente tem aberto para São Paulo, Rio de Janeiro, porque ainda a literatura é um eixo, é um cenário nacional, não estou falando especificamente daqui, mas Santa Catarina ainda é muito fechado nesse sentido, e nós publicamos autores catarinenses e queremos que a literatura catarinense saia para fora. Então o que a gente faz? Estamos buscando parcerias em São Paulo, Rio de Janeiro, né, levando os livros para fora de Santa Catarina, para que também a editora consiga furar a bolha, né? E furar uma bolha, gente, é muito difícil. É muito legal quando eu falo para os meninos, o Leandro e o André, que trabalham comigo, gente, eu sei quem são. Eu falei, cara, a gente já está com leitores fora da nossa bolha. Eu já sei, porque eu cuido dos envios, eu cuido um pouco de tudo, gente, dentro da editora, né? A gente acaba fazendo tudo. Quando começam os leitores de fora, alguém lá do Amazonas comprou, que não tem relação nenhuma com o nosso círculo, com quem a gente publicou, viu e foi lá e comprou. Isso, quando a gente começa a alcançar isso, e é muito trabalho, né? A gente sabe disso. Receber o original mesmo, a gente recebe umas coisas assim muito, muito malucas, mas o encontro que eu tenho tido, gente, é impressionante. A gente vai publicar um rapaz da Rocinha. A gente recebeu esse original e veio o original dele, e a hora que ele faz no e-mail, ele mandou super a apresentação dele. Ele já tinha sido contemplado com o Aldir Blanc do Rio de Janeiro, com um projeto que ele faz dentro da Rocinha de poesia e literatura. Quando eu abri o livro, e ele é um poema, né? É uma prosa poética, porque é a história de um menino, um aviãozinho na Rocinha. E aquilo assim, quando eu comecei a ler, é um encontro já, né, ali. Você já tem um encontro, eu não sei quem é, ainda não vi o Joilson, não sei quem é Joilson, assim, a pessoa, mas ali já é um encontro. Então, e aí você pensa, pô, aí você vai olhar finanças da editora. Quero publicar o autor, a gente pode, né? A gente tem, como a gente vai fazer, onde encaixa. Então, tudo isso, quando a gente pensou a editora, a gente teve que ponderar, né? A gente tem que ponderar os custos, né? As prestações de serviço envolvidas. E aí a gente fez a reunião ontem, fechando o calendário de publicações. Então, pensar esse processo, né, dentro desse lugar. Como que a gente vai fazer com que a coisa aconteça, que um livro gere outro livro, que vai gerando outro livro, porque, como eu disse, uma coisa é o sonho está aí, ele já é. Nós estamos aqui, 14 livros publicados, mas e agora, né? O sonho tem que agora, né, se materializar nesse lugar de empreendedorismo na literatura, né? É isso. Gente, só um parênteses. Vocês vão publicar pela editora da Vanessa, pela editora da Caterine. Faz propaganda da editora, faz propaganda do livro. Os autores que lançam pela Independente, eles acendem um charuto e ficam sentados assim. Eu sou escritor, conhaque. Não faz propaganda, tem que fazer, senão não vende o livro. Aí eles só publiquei meu livro, não marca editora, não bota o link do livro onde compra, não faz nada. Isso detona, mata por dentro, assim, sabe? Então, que a gente precisa. O que eu vejo das editoras independentes diferentes da nossa? Que a nossa é assim, ó. Falo pro cara, tu quer fazer teu livro? Vai custar X. Tá aqui, ó, teu boleto só 28 dias. Esse cara, ele vende livro até pro cara que tá fazendo malabares no sinal. Aí ele vai no independente, ele não vende nem pro irmão dele, cara. Então, precisa que aconteça esse movimento, esse abraço do escritor, né? Que ele não dá para pegar o conhaque e acender o charuto ainda, tem que esperar um pouco. O que é interessante, porque é uma conversa que eu acho que é muito importante, né? Pelo menos a gente tem sempre essa conversa muito franca com as escritoras e os escritores.
inclusive de ter um plano, a gente tem um plano de divulgação. A gente faz, o Leandro, né, que cuida ali, ele tem essas etapas de divulgação e pedimos quem tem rede social, que marque, que publique, que infelizmente estamos nessa era, né, gente? Gostaria de que não fosse tanto assim, mas aí a gente apresenta, quando conversamos com as escritoras e escritores, até esse lugar mesmo, né? De falar, gente, precisamos que os livros sejam vendidos e que alcancem leitoras e leitores, mas é importante que vocês estejam muito juntos nesse processo. É uma parceria e tem sido deslumbrante, assim, tem experiências, até agora tem sido lindo, assim, né, esse trabalho com escritoras e escritores. Temos uma autora, a Caroline Almeida, a gente trabalha com tiragens pequenas, né, 50, o que a gente faz, 50 e 100. A Caroline Almeida, que é desse livro aqui, Dos Buracos de Tantas Outras, ela é lá de Minas Gerais, né, e ela veio muito insegura. Ela falava, achando que não venderia e tal, e vem com uma preocupação, porque ela tinha esse lugar que entendia que era uma parceria muito grande, né, entre nós. Ela já foi 150, né? 150 exemplares. Né? Ela já está indo para uma outra reimpressão. São várias as experiências, né? Quando a gente é muito sincero, acho que o lugar de ser sincero com as escritoras e os escritores cria o afeto, o vínculo, né? E é uma coisa que a gente pensa muito, será que giro que a gente quer, né? Porque a gente entende que a editora precisa subsistir economicamente, para manter isso, assim, para alcançar com o autor e autor um lugar de afeto que faça com que ele entenda que é uma parceria mesmo. Diego, você queria perguntar? Deixa eu só a Catarina falar antes dessa. Eu vou aproveitar o gancho, mas é sobre isso também. Beleza. Como que é essa relação editor e escritor, se alguns escritores, por exemplo, esperam uma espécie de contrato ou de dinheiro, de pagamento, ou se vocês fazem esse apoio de te dou tantos livros, fica com você e ele fica com o resto, e aí isso está resolvido. Como editora pequena, né, independente, porque não tem esse pagamento. Tem o contrato, né? A gente faz o contrato de editoração. Esse contrato conosco é de 3 anos, né? Sobre o direito da obra, garantindo o pagamento de direito autoral, 10% sobre o preço de capa, tá? O autor e a autora não entram com custo nenhum para a publicação do livro. 50 exemplares, é a primeira tiragem. Se esgotando, a maioria dos nossos autores, como eu disse, quando as parcerias, as conversas são muito francas e eles entendem que o livro deles vai gerar outro livro e vai manter a subsistência da editora, a gente tem vários livros que vão já para reimpressão, mas a gente começa sempre com 50 tiragens. E tem o pagamento do direito autoral, né, como eu disse, e tem o contrato de editoração, né, tudo feito mediante contrato. E é isso, né? O lugar, e que é muito interessante, a galera que quando a gente publica em forma independente, é selecionado, acho que começa no lugar da seleção do original, né? Quando a gente teve a experiência de São Paulo também, que a gente fez a chamada de originais para São Paulo, recebemos muitos originais, e o autor e a autora já vêm assim, poxa, meu original foi lido, foi selecionado e será publicado, sem que eu despenda, né, um valor em cima disso, eles já chegam num lugar muito aberto, assim, né, para conversa com a editora, né, muito afetuoso, mas como eu disse, essas são as experiências até agora. E aí não tem as relações são muito de conversa mesmo, né, de diálogo. E claro, os autores entram numa parte importante, que os autores recebem uma pequena 5 exemplares da primeira tiragem, mas eles podem adquirir mais exemplares com desconto sobre o preço de capa, que eles podem revender, então entra nesse lugar mesmo do parte comercial da editoração independente, né, que os nossos autores compram os seus livros com desconto de autor e autora para poder revender, né, e poder fazer as suas atividades e fazer o livro circular. Quer falar um pouquinho sobre esse ponto ou outras perguntas? Perguntar sobre a identidade.
Ah, sim, eu responderia com aquele poema do Fernando Pessoa. Acho que eu estou meio obcecada por Fernando Pessoa. Põe quanto és no mínimo que fazes, né? Então, assim, eu tenho publicado pouquíssimo, acho que 2 a 3 por ano, assim. Esse ano a gente publicou 4. O quarto a gente vai lançar amanhã, no Sarau, à noite, que é um livro que o Juan traduziu, do Lucas Margarit, um professor argentino, poeta, que pesquisa Samuel Beckett. Muito legal o livro, chama Bernard Med. Uma biografia que reconta, digamos, rememora, reconstrói a história de um poeta catalão aí, chamado Bernard Med. Então, assim, eu acho que eu publico pouco porque eu faço questão de manter a identidade meio purificada de outras coisas. Então, quando chega para mim um livro de receitas ou de memória pessoal ou alguém que tem uma história para contar, né? Eu participei como voluntária de um projeto também que era com mulheres atendidas pelo Centro de Assistência Social, né? Aqueles CRAS. E elas tinham muitas histórias, aí rolou essa ideia, vamos fazer um livro com as histórias delas. Daí eu indiquei outra editora, se eu não me engano, eu indiquei a Design Editora. Livros infantis, sempre indico a Design. Então eu vou passando adiante aquilo que para mim está fora do meu escopo, né? Prefiro fazer pouco e não fazer aquilo que eu não conseguiria fazer com paixão, digamos assim. Mas já aconteceu sim de chegarem projetos fora da minha órbita e porque a pessoa era muito amiga ou muito próxima ou muito grudenta. Eu não consegui dizer não e aí fizemos sem assinatura da editora, né? Sim, porque também, como diz o João, são muitos os boletos. Você não aparece nada nesse livro, tipo, de língua editora? Não, tem alguns livros tipo. É a edição do autor. Eu crio o autor um cadastro lá na Câmara Brasileira do Livro e ele fica sendo a edição do autor. Já fiz alguns assim, não vou dizer que eu tenho vergonha disso, não, porque nesses projetos eu também dei minha contribuição, às vezes até de uma forma mais incisiva. Por exemplo, teve um livro recente de um cara que era aquela típica história do homem heteronormativo, classe média, branquinho, que queria contar todas as suas aventuras sexuais em Paris. E Escreveu o livro da Lu. Escreveu alguma coisa, e aí ele tinha sonho de ser o Bukowski de Paris. E eu falei, cara, assim, ó, é o seguinte, a gente publica, mas sem o seu da editora. Mas eu queria publicar pela minha nossa, falei, então vai ter que escrever outro livro. Porque aqui, meu bem. Aí tem aquela outra história do autor buscar promoção, né? Por exemplo, a gente teve um livro que foi um dos 10 melhores livros no mercado independente pela revista São Paulo Review, que foi Vanella Citron, a história escrita por uma pessoa trans, em que a personagem é uma pessoa trans. E aí estava num momento também muito de acolhimento dessas trajetórias, mas é uma coisa ficcional, numa ilha utópica, a Ilha das Viúvas, em que a personagem é uma prostituta que ela decide ser a justiceira da ilha. É maravilhoso, a Bruna, né? É muito legal. E daí a Bruna, por exemplo, essa autora, tem 2,10 metros de altura, sei lá, e é muito expansiva e tudo, né? Ela faz toda a promoção possível, inclusive assim, eu acho que não sei quem foi que disse, se foi a Hilda Hilst ou alguém, que a mulher só vende livros se ela falar de sexo, ou ficar nua, ou, né, a Bruna explora isso com todo sem nenhum dor, entendeu? Cada vez que ela põe a prótese ou faz alguma coisa, ela fez cirurgia de mudança de sexo e daí ela já junta com... Então, comprei, Vanella Citron. Aí a gente acabou tendo que fazer... A primeira tiragem esgotou rapidão, a gente fez mais um exemplar e já esgotou.
E aí a questão do contrato, sim, a gente tem um contrato, no caso a primeira tiragem ela pagou, e depois a gente bancou os outros 1.000 porque a gente viu que ia vender, daí ela ganhou uma porcentagem de direitos autorais, então assim, foi isso. Cada um tem um contrato diferente, né, de acordo com as possibilidades. Eu esse ano tive uma surpresa, porque o meu primeiro livro é de 2010, e aí a editora recebeu um pedido aqui em Santa Catarina, da Secretaria de Educação, de 1.400 exemplares da obra. Aí o meu contrato já tinha vencido, eles me procuraram para refazer e para eu ganhar então 5% sobre o valor. Eu vou ficar rica, né? Mas é de diversas formas, tipo a Botecanes, eu acho que ele costurou 19 exemplares, um negócio assim, me deu 5. E assim vai. Essa questão assim, de contratos. Agora eu vou contar uma experiência que eu tive assim, que eu tive sorte, porque eu sou jornalista também, e pude estar com o Tom Zé, quando ele foi para Irará, pela primeira vez, depois de 40 anos, Irará, a terra natal dele. A prefeitura contratou ele para fazer um show desses populares, mas não com cachê superdimensionado, tá? Uma banda enorme, aí ele estava super feliz por voltar a Irará, né? Eu era repórter de uma revista que fazia reportagens especiais lá em Salvador, assim. E aí eu fiquei com ele lá. E onde ele ia com a malinha de rodinhas, que eu também agora adotei. Ele ia todo magrinho, oi, tudo bem, lembra de mim? Então agora eu tenho um livro para vender. Ele estava vendendo o livro dele de memória, se eu não me engano, porque o cara é vivo, uma coisa assim, não me lembro o nome agora. Então, sim, a humildade, né, e a cara de pau. Eu também fui na Flip com meus livros na mochila. E vendi bastante também, entrava nos bares, recitava e vamos lá, e todo mundo comprava. Porque assim, tava naquele lugar, né? Lógico que você não vai fazer isso num lugar descontextualizado, né? Mas é importante sim, para quem quer publicar, não ser uma ostra, né? Isso é óbvio, eu acho. Eu acho até, Catarina, aproveitando, né, vocês estavam falando sobre essa coisa de o autor ou a autora divulgarem o seu próprio trabalho. Uhum. E assim, não imaginar que publicou e aí no lançamento é o momento. Não, né? O livro, como o Schroeder fala, não tem prazo de validade, qualquer evento é o momento de divulgar. E eu acho que uma coisa que está acontecendo em Santa Catarina, que eu acho muito bacana, é que os autores e autoras estão se lendo e divulgando o trabalho dos autores e autoras aqui, não só os de fora, né? E eu acho que é uma coisa meio do momento que está acontecendo, sabe? Que é muito rica, assim, uma coisa muito importante para a gente furar a bolha, como a Vanessa falou. Se fortalecer localmente para poder expandir também. Sim, tem muita coisa boa sendo produzida aqui. Tive sorte de ser jurada junto com o Cristiano Moreira, do Prêmio Sesc de Literatura em 2020, na categoria Contos. E a gente dividiu, porque tinha mais de 300 livros para ler. Eu e ele lemos os mesmos, né? Podemos conversar assim, e aí tinha outros jurados que leram outros. E aí a gente viu assim, nossa, e agora? Porque a gente tinha que indicar 5 ou 3, não lembro. E a gente fez um filtro e tinha pelo menos uns 15 que mereciam, sabe? Por ser tão bons assim. E, tem muita coisa boa, né? A questão é que também o poder aquisitivo está baixo, né? E livro impresso é uma coisa cara. Por exemplo, eu não consigo fazer livro que não seja ecologicamente, pelo menos minimamente ecologicamente correto. Então, o que isso significa? Eu uso papel pólen, que é um papel certificado da Suzano, que a gente sabe que é um papel que é feito de uma maneira sustentável, né? Que eles manejam florestas. É um papel que não fica soltando, não necessita de um processo de branqueamento, então ele não polui os rios, né? E tal. E outra coisa é que nas capas, algumas a gente acaba usando papel couché, outras usamos papéis que são mais ecologicamente corretos, como aqui, que veio da Itália esse papel.
É um papel já sem laminação e sem nenhum tipo de branqueamento, porque a gente sabe que não gerou um impacto. E isso para mim é muito importante, sabe? Ser coerente do início ao fim no projeto. Então não adianta você fazer um livro sobre árvores e ele ser todo branquinho, todo brilhosinho, quer dizer que ele não vai poder ser reciclado porque ele recebeu uma laminação plastificada. Houve ali uma mistura nos polímeros do plástico com o Juan, engenheiro químico, né, Juan? Então, assim, mistura de polímeros, aí não dá mais para reciclar. E o couché é um dos papéis que existe até uma contracorrente, assim, no mundo editorial do anti-couché, porque é um papel amplamente usado e que é muito poluente. Existem também muitas outras formas de fazer livros que acabam gerando uma radiação, ela fica soltando sempre no ambiente, quando você não põe uma laminação, por exemplo, né? Então, assim, nossos livros, não dá para vender um livro por R$5, sabe? Eu gostaria, mas aqui, hoje, eu estou trazendo os livros por um preço bem acessível, porque a nossa ideia é vender, mas o que acontece com o editor? Ele vai botar nas livrarias. As livrarias vão ficar com um valor, uma porcentagem, que é de 40% mais ou menos, sobre o preço da capa do livro. Então, o editor vai fazer o trabalho de enviar, de distribuir, ou ele vai ter também, se ele for maior, tipo o João, que é gigante, ele vai ter, né, provavelmente não são vocês que distribuem, é alguma distribuidora contratada, alguma coisa assim? Eu boto outra camisa. É o João, João. Então, eu também sou a Funky Catrina. Eu mando os livros, aí eu tenho minhas planilhas lá, daí as editoras pagam, daí eu faço nota fiscal, aí pago o autor. Então, assim, é uma coisa que não é... É um negócio mesmo, né? Só que eu não sou assim, que nem o João quer. Até hoje eu não tive prejuízo, mas também não posso dizer que eu tenho lucro, mas... A gente tá publicando. Tá vendo o que acontece? Tá vendo o que acontece? Mas é aquela Desmoçando esse caminho. antes fazer o que a gente gosta e do que ficar, né, do que fazer outra coisa, assim. Então, tô fazendo o que eu gosto. Só uma pergunta, tipo, que papel então você usa? Porque aqui a gente tem feito com triplex, agora fiquei curiosa de saber. O triplex é melhor. Ah, tá. O triplex é melhor que o couché, legal. Perguntas, gente? Alguém quer trazer? Ou colocações? Poemas? Lamentos? Mas todo mundo é feliz publicando, gente. Né? Somos felizes publicando. É uma coisa... Tem outra rede. Né? É isso. Você falou de oficinas, né? Acho que aqui a gente não tem, sem dúvida, fazer oficinas, né? Buscar formação é bem importante, né? E às vezes guardar um original para mandar para o prêmio mesmo, não publicar assim, sabe? Guardar para mandar o prêmio. Faz bem também. Mesmo que às vezes não ganhe o prêmio, mas só de ter preparado ele, pensando no prêmio. Aí é só um esse prêmio. meu livro sem pressa. É só um prêmio. Se perder, não tem problema. Esse livro que eu mesma lancei depois de um tempo, que eu sem pressa, ele ganhou um edital da Funart de criação literária. Então eu recebi para escrever. Escrevi com calma, entreguei. E aí veio para mim a fala dos jurados, né? Porque o vencedor, depois, foram várias bolsas, acho que eram 10 bolsas, daí um seria escolhido para ser publicado pela Record, né? Que não foi o meu. Eu recebi o retorno da crítica dizendo que era um livro grande demais, volumoso demais, que eu tinha que mimar, né? Que era um trabalho que com certeza ia me tomar tempo, porque dentro do livro tinha conteúdo demais. E realmente fiquei 8 anos editando ele depois. E aí decidi lançar depurado, né? Mas, então é assim,
Não é nada fácil. E Você não circulou apoia nada. esse livro, né, Cadrinho? Hã? Não circulou esse teu livro, né? Tá Sim. esgotadão já, né? Não tem mais nada, não consegue. É, acho que publicou 1000 exemplares. Quando sem pressa. E acabou. Mas se quiser tem PDF. E também tem na biblioteca aqui da UFSC. E é isso. E não só saber como é que vão estar disponíveis os livros, quando, como é Para vender? que... É, Tu disse? pra gente olhar. Até foi boa essa tua pergunta, porque vou fazer propaganda de amanhã. Esse livro, Fissuras, do Panterense, nosso escritor que está aqui, editado pela Micronotas, vai estar no lançamento de livros de amanhã, no Manifesto Cultural. O Dissolúveis, da Vanessa, também vai estar. E hoje a gente vai ter, agora logo depois da mesa, o lançamento de alguns livros da Micronotas, né? Como o Juan está aqui também, se quiser falar hoje, se quiser também lançar hoje. A gente te convidou, porém não sei se com essa chuva vai dar certo, mas eu sei que o Joca vai estar aqui, tá? Daqui a pouco. Caso alguém queira o autógrafo do Joca. Ele está dando aula aqui do lado e diz que aparece aqui perto das 5 horas, aqui pro Dante Reina. Esses todos que eu falei estão disponíveis. A gente pode falar deles agora. Eu trouxe, tenho aqui comigo. Isso, fala propaganda. Eu trouxe o Tanatografia da Mãe, da Isadora, nosso último livro. Eu acho que eu tenho o suficiente para distribuir para todo mundo. Já que eu sou editor rico, eu vou dar para todo mundo. Nossa! Eu acho que eu tenho para distribuir para todo mundo. Então aí a gente depois pegar ali na caixinha, dá para todo mundo. Só para falar um pouco sobre a Isadora, quem não conhece, a Isadora lançou um livro que chama Explorações Cardiometeorológicas, também que foi finalista, também pela Editora da Casa, que foi finalista do Prêmio Oceanos, que é o maior prêmio de língua portuguesa, Nossa, né? muito legal. Que concorre em todos os países de língua portuguesa, não só o Brasil. E os Escritora editores dessa maravilhosa. editora. E esse certamente vai ser indicado também. Que massa. É isso, tem uma pergunta? Tímidos hoje. Então tá, gente. Bom, ficamos aqui para os lançamentos, também quem quiser trocar ideia com os autores, comprar os livros, autógrafo. Obrigada. E sigam a programação do PIPA, então a gente vai até sábado. A gente tem outra mesa aqui amanhã, que chama Tradução, Corpo e Poesia. O Elias Duarte, que é poeta, jornalista, que vai estar mediando, com o Alex Simões, que estava aqui, que é poeta que vem lá de Salvador, poeta performer. Também vamos ter BRGB, tradutores, escritores, pesquisadores de teoria queer. E vamos ter também na mesa Ibriela Sevilha, escritora, poeta, também faz parte da Curitiba Brasa Barca. E amanhã de manhã a gente tem uma circulação de artistas ali no Arco-Íris, que fica ali no centro também, que é um evento mais informal, que a ideia é que os artistas, a Beatriz que vai estar participando também, Beatriz Tramontini, que é poeta, também cineasta, né? E que é uma atividade mais informal para eles falarem um pouco sobre as trajetórias deles e trazerem também textos e trabalhos. E sigam toda a nossa programação lá. E aí na sexta e sábado basicamente vai ser festa, sarau, que é o que a gente mais gosta de fazer, na verdade. Eu e Demer. Pipa também é sobre isso. E Só o Juan vai lançar agora, outras pessoas aqui também. Só falar para vocês assim, como é que eu lanço um livro? Tabela de Excel. Cara, tabela de Excel dividida em 3 colunas. Quem conhece muito bem, quem conhece mais ou menos e quem já viu passar. Mandar convite para todo mundo. Para ir lançamento, o teu irmão, se ele sabe que tem lançamento, tu não convidar, ele não vai. Tem que convidar todo mundo. Aí tu faz o lançamento, tu tem que ter um brother para fotografar todo mundo que tu autografa. Mas não para postar na rede social, para tu ver e anotar no teu Excel. Aí tu liga para quem não foi sentir a tua falta. Sentir tua falta no lançamento. Deixei um livro para ti. É assim que tu vai fazer. Então, funciona muito
a pessoa se sente valorizada, sabe? Então, é verdade. É verdade, gente. Eu vou contar uma experiência. Essa nossa colega aqui, a Caroline, ela pediu que eu fizesse a listagem das pessoas que compraram na primeira tiragem. E até para perceber coisas que podem acontecer, tá? E aí eu fiz a lista, ela queria conferir, ela é maravilhosa, assim, ela para divulgar as coisas dela, assim, muito linda. E aí ela mandei a lista. Ela falou, Vanessa, eu estou sentindo falta de alguém nessa lista. Eu falei, poxa, quem será? Ela falou, meu companheiro. E ele comprou, o marido, né? E ele comprou e não está na lista. Eu falei, gente, mas como assim não está na lista? E ela falou, não, ele comprou, ele falou pra mim que comprou. Eu falei, será que gerou? Às vezes ele falou que comprou, ia comprar depois, passou. Eu falei, eita, pode não. Eu fui olhar o site, a gente estava com uma inconsistência no site. O site não estava gerando para nós algumas compras específicas, algum problema com o Nubank. O Nubank não aceita o PagSeguro por algum motivo lá, ele dá uma inconsistência. E aí eu brinquei com ela, falei, não, tá aqui, tadinho, ele comprou, tá aqui o nome dele, mandei, né, o nome dela. E aí, mas para isso, ela falou, Vanessa, como algumas pessoas falam para mim, procuram, vou comprar o seu livro, quero o seu livro, eu gostaria de ter a lista. E a maioria dos nossos autores e autoras pedem a lista para saberem quem foram as pessoas que compraram, para onde está circulando o livro, porque eu acho que é legal também saber quem está lendo, para onde está indo, né? Mas a gente teve essa experiência, ela percebeu que faltava alguém lá na lista dela. E funciona. Pode fazer que funciona, porque daí vai vender assim para as pessoas. Esse livro aqui, ó, esse é um livro. E assim, ó, quando eu faço o lançamento do meu livro, eu faço sábado. Eu faço sábado, eu começo às 8 da manhã, às 5 da tarde. E fico sentado numa mesa autografando. Esse livro aqui, eu vendi 150 livros num dia. Esse livro aqui deu, na primeira semana, deu uns 350, 400. Então, vende uma chininha, assim, sabe? A partir do momento que ele vira objeto, embaixo do braço e pau na boleta. Então, e funciona bem, façam o que vocês... Até porque assim, ó, um dia vocês querem pedir retorno para alguém que comprou o livro de vocês sabem se comprou ou não, vocês têm anotado, né? O que tu achou do livro? Eu não comprei ainda, não li, então... É complicado. Você quer fazer uma fala final? Eu agradeço, né, o convite, porque eu estava em casa, boa. Não, quando a gente está escrevendo tese de doutorado, acho que a gente tende a ficar um pouquinho lá, né? E agora que eu estou voltando a circular, então obrigada pelo convite. E é isso. Eu desejo que tenha vida longa suas editoras também, né? E todos que queiram aí fazer, circular, movimentar, criar e não perder a esperança. Que é o que a gente faz a cada dia, né? Vai criando o futuro, né? Se a gente ficar aí derrubadão pelas notícias, nada vai acontecer. Então, acho que vocês já sabem disso, senão não estariam aqui, né? Então, obrigado por virem também. Quero agradecer muitíssimo o convite. Como eu já comecei, né, a fala falando, fico muito feliz de compor a mesa com uma profissionais que eu admiro nos últimos tempos, né, de quem lê e de quem está aí acompanhando a literatura contemporânea. Tivemos um festival literário em Itajaí, aí um editor falou, olha, é o seguinte, a gente está num fórum em que a gente estava conversando sobre as agruras de editorar e publicar literatura e lutar pela literatura no país. Ele falou, olha, eu saí de 2020 pensando o seguinte, se eu não morri em 2020, eu não vou mais morrer, eu vou morrer de velho, vai acontecer outra coisa, mas não morro mais, né? Por N questões que a gente está vivendo, políticas, econômicas e tudo que passou por cima da gente. Estamos aqui, estamos publicando literatura, estamos lutando pela literatura e é muito bom falar para pessoas que se interessam, né, em ouvir literatura, em ouvir de editoração. Então agradeço muito, né, os olhares atentos, ouvidos, sensíveis
né, para nos ouvir. Ouvir também é aprender, aprendo um monte, gente. Eu estou aqui, eu estou absorvendo tudo, porque é um caminho de aprender generosamente, né? O mercado nos quer sempre olhando como competição, e não é isso. Pelo contrário, aqui, só essa mesa aqui, tivemos trocas lindas, né, e bonitas e fortalecedoras que apontam outros caminhos, né, e outras possibilidades. Então, eu agradeço muito. Vida Longa ao Pipa e as editoras aqui presentes. Obrigado, Ju. Obrigado, pessoal da organização, a vocês que vieram aí conversar conosco. A gente espera que vocês tenham aproveitado de alguma forma, que a gente possa ter ajudado também vocês. E sempre que precisar, os canais estão abertos, né? E muito obrigado. Obrigado, Catarina. Vanessa, primeira vez que estou com a Vanessa numa mesa, né? Catarina já conversamos várias vezes. Muito legal. Obrigadão. Eu vou botar os livros aqui, quem tiver interesse em levar, for free.